Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, meu nome é Daniele. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. E hoje eu venho trazer o vídeo mais especial da minha vida. É um vídeo que eu sonhei muito em gravá-lo. É um vídeo onde eu venho contar para vocês que o meu Deus, que o teu Deus, o nosso Deus é um Deus de milagre e que ele sim ouve a nossa oração. Eu venho contar para vocês o meu testemunho, como eu me tornei mãe, vou falar sobre a minha maternidade e eu creio que esse vídeo vai tocar muito onde você estiver no seu coração. Então não pula esse vídeo não, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus tem para você através desse testemunho meu. Então vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu conheci meu esposo em 2020. A gente trabalhava na mesma empresa e eu conheci ele e conversa vai, conversa vem, fui gostando dele e no início de 2000 e no final de 2020 a gente começou a namorar e foi engraçado que nós dois decidimos ter uma amizade colorida, tipo assim, os dois os dois tinham saído de um relacionamento porque estava tudo escrito no livro de Deus, era para me encontrar. Ele, hoje eu sei que ele é a pessoa que Deus escolheu para mim, é uma pessoa maravilhosa e eu, ai gente, esse vídeo ele vai ser muito emotivo para mim, né? Ele é um vídeo muito especial e com certeza, né, que eu sou chorona, com certeza eu vou me emocionar aqui nesse vídeo. E começamos então a namorar em 2020. Quando foi no final de 2020, né, a gente começou a namorar no final de 2020. Quando aí foi em 2021, no início de 2021, a coisa foi ficando mais séria e a gente já começou a fazer planos, né? A gente já tinha planos. Eu lembro que no início ele, como ele tinha sofrido muito também, ele não pensava em casar. E eu, quando eu comecei a conversar, quando eu comecei a gostar dele de fato, eu falei assim, eu pensei assim, eu quero casar e se for de Deus, ele vai me chamar para morar com ele. Bom, e aí a gente foi, começou, a coisa foi ficando assim mais intensa, mais forte, e tudo embaixo de oração, eu orando de um lado, ele do outro. E eu lembro que quando a gente, que tipo assim, que a gente era um para o outro, eu, eu já tinha esse desejo de ser mãe, né? Eu já tinha um grande desejo de ser mãe. E com ele, assim, esse desejo aumentou, porque eu sabia que ele era o homem da minha vida, né? E e Deus, assim, ai gente, Deus é muito tremendo. E eu comecei então a buscar a Deus, né? Aí primeiro eu marquei uma consulta na unidade básica de saúde mesmo do bairro onde eu morava. E eu fui, né, na consulta e tal. E falei pra doutora, nisso eu estava com 37 anos, em 2021, quando eu fui na consulta. Eu vou deixar aí certinho a idade, hoje eu tô com 40, gente, eu tô ruim de memória. E eu tava com 37 anos para 38, né, se eu não me engano. E eu fui na consulta e falei, né, pra doutora, né, eu já tava assim, um pouquinho, a idade um pouco avançada, né, ser uma a idade mais, que eles falam a idade mais de risco para ter filho e tal, mas se bem que hoje as coisas mudaram, né. E eu fui, falei, a doutora passou os exames e tal. Aí falou, depois eu voltei, falou assim que tava tudo ok, que eu tinha que praticar. Se eu queria engravidar, eu tinha que, se eu tinha, ela perguntou se eu tinha um parceiro fixo, né? E lógico, eu tinha o homem da minha vida, eu já sabia que nisso a gente não tava casado ainda, tá, gente? E eu comecei a orar a Deus, né? Obviamente, praticar como ela falou, né? E buscando a Deus em oração. Gente, e cada vez que a minha menstruação ela nunca foi assim certinha. Tipo assim, ela sempre atrasava 2 dias, 3 dias, né, e tal. E sempre quando a minha menstruação atrasava um pouco, eu colocava na cabeça que eu tava grávida. E isso, gente, eu assistindo. Aí eu comecei a assistir vários vídeos aqui no YouTube, gente. Eu assistia vários vídeos de gravidez, vários depoimentos, chorava nesses vídeos. E assim, um dia eu vou estar gravando. Eu ensaiava para gravar esse vídeo. É lógico que no ensaio o vídeo saia bem melhor, viu? Porque nada ao, porque tipo assim, agora ao vivo assim a gente começa a esquecer algumas coisas, gente. Esse vídeo tá um pouco sem roteiro, eu não anotei nada e vamos lá, né?
E comecei a orar e comecei a praticar, como eu falei para vocês. E orando a Deus. E eu lembro, gente, que antes, bem antes, em 2013, eu tinha sonhado com uma menininha. 2013, olha só para vocês verem quão os planos de Deus, os planos são insondáveis, né? Os pensamentos de Deus, na verdade, são insondáveis. E eu sonhei, eu tive um sonho com uma menininha, eu nunca esqueço desse sonho, em 2013. Olha só para vocês verem. Em 2013 eu sonhei com a menininha. Eu estava no outro casamento, uma vida que eu sofri bastante, que não vem ao caso. Eu só quero enfatizar que este sonho, eu sonhei com a menininha do cabelo cacheado, a menina do cabelo cacheado linda. E mal sabia eu que Deus estava me mostrando que Ele ia me dar uma menininha, inclusive do cabelo cacheado. Porque Deus, Ele é fiel nas nossas vidas, né? Vou tentar não... E tá. Aí passou, depois desse sonho, eu passei muita coisa, né? Vocês verem, em 2013 para 2020, que eu conheci o meu atual esposo, então passei muita coisa, né? Mas eu não sei, porque a gente tem que entender que a promessa de Deus, ela cumpre na nossa vida. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, ela se cumpre. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, Ele vai cumprir. Se Ele tem uma promessa na sua vida, creia que Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E aí tá. E vamos voltar lá no... Ai, gente, me desculpa que eu sou chorona. Vamos voltar lá na questão que eu comecei a praticar e comecei a entrar em oração. E eu lembro que quando eu fiz, no meu aniversário de 38 anos, isso foi em 2023, né? Meu aniversário de 38 anos, eu já estava em oração, né? Menina, eu gastei dinheiro com teste, porque minha menstruação não podia atrasar um pouquinho, eu não podia sentir um sintoma que eu... vamos lá. Eu não podia sentir um sintoma que eu comprava um teste de gravidez e sempre dava negativo, né? E a gente entra numa frustração, né? Quando você quer muito um filho, você vira meio paranoia, né? Mas eu sabia que o meu Deus, Ele é poderoso. E eu lembro que no meu aniversário de 38 anos, em janeiro, né? Em 2023, que eu fiz 38 anos, eu fiz uma última oração. Eu já tinha feito muitas orações para Deus. E eu fiz a última oração. Assim, que eu tô falando assim que foi a última, porque eu falei assim, eu não quero pedir mais. Já tinha 2 anos, né, que eu estava lá em oração, fazendo tudo certinho e não acontecia. E eu pensei assim, deve ser o plano de Deus, ele não quer me dar, né? Aí eu pensei assim, se for da vontade de Deus, tudo bem, mas aí eu falei, eu vou fazer a última oração, que é falando a última oração, de pedir, né, a Deus um filho. E eu falei com Deus o seguinte, e inclusive a minha benção acordou ali, meu milagre. O seguinte, Senhor, até 40 anos, eu quero estar com o meu filho, eu falava filho, né, com o meu filho nos braços. Depois de 40 anos eu não quero mais, aí o Senhor não precisa de me dar mais, aí eu vou entender que isso é o não do Senhor. Eu falei desse jeito para Deus. Isso foi no meu aniversário de 2023. Então, foi a minha oração, né? Minha última oração que eu fiz com Deus, desse jeitinho que eu falei pra vocês. E pronto, né, gente? E passou alguns meses e eu ali. A oração foi dia 19 de junho. A minha última menstruação foi dia 19/7. A minha menstruação veio normal. Atrasou 4 dias, eu acho. Aí depois veio. Nisso eu tinha feito um teste de gravidez e nada. E nesse atraso, né? E ela veio. E eu lá já tinha feito a minha oração. E eu lembro, gente, que eu tava morando só, uma pessoa que eu gosto muito de tomar chá, muito de tomar um cafezinho, de meditar, ficar de boa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar com Deus, né? Mesmo um pouco assim, que eu me senti no direito de estar um pouco brava com Deus, porque dava a entender que Ele não queria me dar um filho, se é que vocês me entendem, né? E eu sentei nesse corredorzinho e fiquei olhando pro céu, assim, já tava tardezinha. Eu tinha acabado de...
Eu tinha acabado até de louvar a Deus com o Fernandinho, que tem aquele hino que fala assim, ó: meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. E eu tinha acabado de louvar a Deus com este hino, e eu sempre louvava com a mão aqui no meu ventre. E eu sentei e fui fazer uma oração e pedindo a Deus para abençoar e tal. E de repente, gente, eu falei assim: abençoa essa criança que está no meu ventre. E eu assustei quando eu falei isso, porque gente, eu tinha feito um teste andado negativo, tipo assim, minha menstruação tinha vindo, né, também. Isso foi antes dos sintomas, tá, gente? Foi tudo assim muito rápido. Eu assustei, falei, eu pensei assim, eu devo estar paranoia, porque eu tô querendo tanto um filho que eu tô entrando já em... Tô ficando, né, sei lá, psicótica. Eu pensei assim. E quando foi... esse dia foi um dia especial demais. Eu com certeza vou chorar de novo, ô Jesus amado. E nisso foi em julho, né? Quando foi em agosto, minha menstruação era para vir, tava marcado lá para vir dia 20, era dia 20, o dia 19, não, dia 20, gente, porque é muita coisa. Minha menstruação tava marcada para vir dia 20, né? E porque a outra veio dia 19, ela tava marcada lá naquele aplicativo lá para vir dia 20. E não veio. E a gente, quando tá querendo filho, a gente fica assim, não vem, não vem, não vem, não, torcendo, não. Eu comecei a sentir uns sintomas. Eu comecei a sentir muita dor no peito. O primeiro sintoma que eu senti foi muita sensibilidade no seio, gente. Muita sensibilidade, assim, perto da auréola, né? Falando inglês aqui. E eu lembro que eu ia andar, meu esposo me levava de moto pro serviço, ele me buscava lá, me levava de moto. E eu lembro que eu ia abraçar ele, só de passar nas barcadas doía, só de encostar nele doía. Eu falava, gente, mas meu peito não dói desse jeito. E eu falava pra ele falava, não, mas todo mês você clama que você tem dor no peito. Eu falava, não, mas tá diferente, tá muito intensa. E eu olhava pesquisando, sempre assistindo vídeo, pesquisando. E eu olhava no espelho e eu via que tava nascendo uma manchinha preta, assim, em volta a auréola, né? E eu falei assim, meu Deus, e a menstruação atrasada? Aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, né? Quando foi no 5º dia, eu falei assim, eu comecei a conversar com a minha cunhada, né, pelo WhatsApp, e nós estávamos falando de maternidade. E eu falei para ela que a minha menstruação estava atrasada. Ela falou, não, espera 15 dias, espera pelo menos 15 dias para você comprar o teste. Isso era uma sexta-feira, gente, de manhã, e nós estávamos conversando. Sentei assim, fui sentar no sofá e doida para comprar um teste de gravidez, né? Doida para comprar um teste, e ficava assim, pesquisando só sobre gravidez. Gente, eu levantava cedo pesquisando sobre gravidez. Ao mesmo tempo eu ficava no medo, né, de comprar o teste e dar negativo e me sentir frustrada, porque eu queria tanto filho, né? E eu sei assim, meu coração tá disparando, a emoção, gente, parece assim que eu tô vivendo um momento, é impressionante, Deus é tremendo, né? Ele faz o milagre, ele faz você viver o milagre, né? E você vive, se você conta, você revive. É mistério, gente, é coisa de Deus. E eu lembro, gente, que eu fiquei assim desinquieta. Falei, eu vou comprar um teste de gravidez. Já tinha 5 dias já atrás. E eu tava com essa dor, muita sensibilidade no seio. Eu lembro que eu sentei no sofá, eu senti uma coisa assim. Ai, gente, eu não sei falar pra vocês. Eu senti tipo assim uma coisa assim diferente aqui na pelve, bem aqui embaixo. E eu falei assim. Só que eu pensava assim, eu tô paranoia, porque já tinha acontecido algumas questões que eu ficava, né? Aí eu ficava, falei, gente. E será que eu compro esse teste de gravidez? Vou comprar. Menino, uma pena que eu não tenho o print da farmácia, porque eu troquei de celular depois. Eu fui pedir na farmácia que eu sempre peço, e o homem falou assim pra mim, olha, não, lá pra 1 hora mais ou menos eu posso levar pra você, que o meu entregador foi almoçar, e a hora que eu for almoçar eu passei e levo pra você. Aí eu falei, não, é porque eu queria para agora. Porque, gente, já é dia, eu era meio-dia, mas não era meio-dia mais ou menos, e eu ia trabalhar, eu sempre saía 1h30, 1h40, né? Então, nem almoço eu fiz, gente, eu só tomei café da manhã, tanto que eu tava ansiosa. E eu falei assim, liguei, mandei mensagem na outra farmácia, falei, de R$10.
acho que 10 ou 12, eu não sei, acho que foi 10. E ele falou assim, não, eu levo pra você ir. Aí eu falei, quantos minutos? 15 minutinhos, tá aí. Gente, vocês imaginam, né? E eu, assim, suando frio, e falei, meu Deus, vai ser agora, né? E menina, aí deu 15 minutos e cadê esse homem, né? Esse homem da farmácia, Jesus. E eu falei, meu Deus do céu. E eu, sabe quando... E tipo, na fé esse cara chegou da farmácia. Acho que ele chegou, era umas 12:30. Ele chegou, meninas, e eu fui lá, gente, e já fui abrindo esse teste, e eu lembro que eu fiz assim, ó, calma, respira, e eu fui de novo, eu falei com Deus, falei, Senhor, é o último teste também que eu vou fazer, eu não vou fazer mais teste, e que seja feita a tua vontade. Se for um negativo, eu vou entender que o Senhor não quer me dar esse filho, e eu vou entender. Lógico que eu ia chorar, ia, né, ficar meio braba com Deus, que a gente se acha, né, nesse direito, mas eu ia entender, né, que a vontade de Deus é boa para conosco. Meninas, e eu fui e fiz, no banheiro e fiz. Foi coisa assim, e eu tremendo, eu tava quase passando mal. Foi coisa assim de poucos segundos. A hora que eu coloquei o teste, subiu, né, a primeira lista, e quando eu olhei, tava a segunda lista. Gente, eu chorei demais da conta, eu gritava dentro desse banheiro, chorava. Eu joelhei lá dentro do banheiro mesmo, agradecendo a Deus. E eu vou mostrar, vou tirar a foto. Eu tenho a foto do teste aí, tá até uma foto ruim, e eu tenho ele guardado até aqui, até hoje. Eu vou até pegar ele pra vocês também, porque esse vídeo é muito especial, né, gente? E tinha dado positivo. E eu louvei tanto a Deus e liguei pra minha cunhada imediatamente, pra me esperar um pouco. Eu não aguentei, falei, vou ligar pra ela, né? Liguei pra ela, aí balançou porque meu olho, e falei. E foi o momento mais lindo da minha vida, mais lindo da minha vida. Eu choro porque eu sinto tudo de novo, sabe? Deus, ele é tremendo. Eu falei, ele ouviu a minha oração. 38 anos, engravidei, para a honra e para a glória do meu Pai, que está no céu. Engravidei. E foi passando o tempo e logo eu descobri que era uma princesa, que era uma menina. E eu sabia que a promessa de Deus na minha vida, aquele sonho de 2013, eu sabia que... Porque eu tinha sonhado com a menina. Engraçado, gente, que quando eu engravidei... Ai, gente, desculpa. Quando eu engravidei, todo mundo ao meu redor falava, a maioria falava, vai ser homem. Minha mãe torcendo pra ser homem. Torcendo não, falando que ia ser homem, né, e tal. E eu sentia que era uma menina. Gente, ninguém tirava aquele sentimento de mim, que eu sentia que era uma menina. E o engraçado é que quando eu pensava bem antes de ser mãe, bem antes de engravidar dela, bem antes, eu pensava que eu ia ter um menino, eu tinha vontade de ter um menino, vocês entendem? Mas quando eu engravidei, depois que eu sonhei, Deus me mostrou essa menina. Gente, Deus me mostrou em 2013. É mistério, é coisa divina. E eu engravidei. Aí eu fiz a sexagem, mas eu já sabia que era menina, eu sentia, gente, nada tirava, todo mundo falava que era homem, eu falava, não, vai ser uma menina, eu sinto. Eu falava, gente, eu sinto que é menina. E é uma menina, uma bela princesa, é uma princesa linda da mamãe, a mamãe ama demais. Gente, Deus é muito fiel, Deus é muito fiel. Eu vou deixar passando, né, a foto aí quando ela nasceu e como ela está hoje, né, também. E ela tá, inclusive ela acabou de acordar ali, ela tá ali brincando. Eu vou deixar a foto aqui, mas uma hora eu trago ela aqui no vídeo pra vocês verem, sabe? E eu quero dizer pra vocês o seguinte, que Deus, assim como ele ouviu a oração de Ana, a mãe de Samuel, né, lá da Bíblia, que ele ouviu a oração dela, que ela era considerada estéril, que ela era estéril, e Deus deu Samuel para ela. Assim como ele ouviu a minha oração, ele ouve a sua oração também. E não se... eu sei que o desejo às vezes é muito forte, a gente quer as coisas para já, mas não. Deus sabe a hora, Deus tem a hora certa de agir. Então confia. Nossa, gente, eu tô toda feia. Então confia em Deus. Se você está pedindo algo, Ele é poderoso demais para fazer acontecer.
Ele só não vai fazer se não for da vontade dele. Mas se é o seu desejo, se é o desejo dele, você pode ter certeza que na hora certa ele vai te abençoar, assim como ele me abençoou, assim como ele abençoou com muitas pessoas também. Ele, assim como ele abençoou Ana, que eu acabei de falar que era estéril, assim como ele abençoou Sara, que teve Isaac com quase 100 anos também, que também era uma mulher que na época não podia ter filho. Deus foi lá e colocou o filho, Deus foi lá e fez ela gerar um filho. E ele é muito poderoso para abençoar. Eu ouvi também, eu já ouvi gente falando que pensava assim que eu não podia ter filho, e sabe, tipo assim, mas eu sabia que eu ia ter se fosse baseado na vontade de Deus. E hoje eu tenho a minha família, eu tenho meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa, que foi Deus que me deu. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, uma princesa, que foi Deus que me deu também. E hoje toda a honra e toda a glória, eu estou gravando esse vídeo para abençoar, para que muitas pessoas possam ser abençoadas através desse vídeo, mas e toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Deus, porque Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa, Ele é o Deus tremendo, tá bom? E eu espero muito que esse vídeo tenha, de uma certa forma, te enchido de esperança e que Deus possa abençoar grandemente vocês. E eu vou fazer de tudo para editar o mínimo possível desse vídeo, porque eu quero que cada palavra que eu falar aqui seja uma palavra de edificação para vocês. E que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. E lembre-se, você serve um Deus poderoso, Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você crê mesmo, você crê onde você estiver aí, diga amém. Se você quiser escrever aqui nos comentários também, amém, fica à vontade. E que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.